Oi, gente, tudo bem? Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre centro de massa, depois que a Isa explicou um pouquinho a matéria. O primeiro exercício vai ser um pouco mais teórico, para a gente assimilar a ideia que foi passada para a gente, também para conseguir ver a teoria de forma ilustrativa, a gente relacionando isso. E o segundo exercício vai ser trabalhando um pouco os modelos matemáticos trazidos pela matéria centro de massa, ok? Vamos lá. O brasileiro Arthur Zanetti tem se destacado no cenário da ginástica olímpica, especialmente nas modalidades das argolas. As figuras destacam 4 posições clássicas dessa modalidade. Aqui a gente pode ver que são as 4, diferentes, inclusive. Para que o ginasta, que será conhecido como corpo rígido, permaneça em equilíbrio nas posições indicadas, vamos grifar aqui, ó, corpo rígido, permaneça, ó, e permaneça em equilíbrio nas posições indicadas, é necessário, ou seja, ele coloca uma imposição aí. É necessário que o centro de massa do atleta esteja situado fora do seu corpo apenas na posição 4. Ou seja, ele fala que para ele ser considerado um corpo rígido, é necessário, ele tem que estar com o centro de massa situado fora do seu corpo apenas na posição 4. B. O ginasta se encontra em condição de equilíbrio instável na posição 3 e equilíbrio estável em 4. Ou seja, ele tem que estar em equilíbrio estável na posição 4, dessa daqui, e em equilíbrio instável na posição 3. C. A força das mãos aplicada sobre as argolas seja superior ao peso do ginasta nas posições 2 e 3. Nas posições 2 e 3, ele exerce uma função de imposição para que seja necessário que ele seja considerado um corpo rígido, que a força, a força das mãos aplicadas seja superior ao seu peso. E a D, a linha imaginária que liga suas mãos passe pelo centro de massa de seu corpo apenas na posição 1. Essa posição aqui. Ou seja, todas as outras não podem ter uma linha imaginária que liga suas mãos, passe pelo seu centro de massa. Ou seja, agora vamos ver. Bom, gente, para que ele esteja em equilíbrio de translação, é necessário que a intensidade da força resultante de suas mãos, que aplicam na argola, que é mais ou menos aquela coisa de ação e reação, tenha a mesma intensidade do seu peso, gente, para que ele esteja em equilíbrio. Ele não pode ser superior nem inferior. Senão seria equilíbrio, entendeu? Equilíbrio, no caso, a gente pode pensar que é aquela coisa assim, chegar a anular. Porque se você tem uma força maior do que o outro, acaba sempre exercendo movimento, entende? E no caso, ele tem que estar em equilíbrio estático, para ele ser considerado um corpo rígido. Bom, e para que ele esteja em equilíbrio de rotação, é necessário que o torque resultante seja nulo, igual eu falei. E que, como ele está sujeito a 2 forças, no caso de cada braço, elas têm que ter a mesma linha de ação, gente, para ele estar em equilíbrio. Porque pensa, se um braço, no caso, como ele tem que estar em equilíbrio, se um braço está lá em cima e o outro está lá embaixo, ele vai estar em equilíbrio estável. Então, não é considerado, ele não pode ser considerado um corpo rígido por isso, porque se o equilíbrio é estável, ele pode ocorrer um movimento pelo fato de um braço estar exercendo uma força um pouco superior à outra, ou simplesmente vacilar nessa hora, entende? Então, sempre os braços têm que estar em uma linha conectada, imaginária, no caso. Como se ele move 2 centímetros para um lado, o outro também tem que se mover 2 centímetros para o outro. Por mais que o ângulo diferencie, os braços têm que estar em uma linha imaginária igual, como se eles estivessem retos. Ok, então agora vamos analisar as questões em si. Gente, no caso, é falsa, porque o centro de massa do atleta está situado fora do seu corpo apenas na posição 2, gente. E aqui ele fala que é na posição 4. Bem, é falsa por quê? Porque todas as posições são de equilíbrio instável.
no caso. E aqui ele fala que o ginasta se encontra em condição de equilíbrio estável na posição 3 e o equilíbrio estável em 4. Entendeu? Então, todos aqui estão em equilíbrio instável. A C é falsa por quê? Porque em todas as posições a intensidade da força aplicada pelas suas mãos deve ter a mesma intensidade do peso, do equilíbrio da força, igual eu falei. E a D é a verdadeira por quê? Porque a linha imaginária que liga suas mãos passa pelo centro de massa do seu corpo apenas na posição 1. Aqui a gente pode perceber, ó, que o centro de massa dele, no caso, está meio que dividindo o corpo dele no meio, e os braços dele estão fazendo uma linha imaginária transpassando o centro de massa dele. Porque se os braços estão num ângulo tipo de 45 graus na argola com o corpo, eles vão acabar passando uma linha aqui, ó. Peraí, deixa eu. Eles vão acabar passando uma linha aqui, ó. Entendeu? Bom, agora vamos para o próximo exercício. Aqui a gente sabe que é a D. Bom, vamos para o próximo exercício. Bom, gente, nesse exercício a gente agora vai ter um modelo matemático. Bom, aqui a gente, deixa eu pegar aqui, umas 2D. Aqui a gente percebe que a gente vai ter o quê? Vamos traçar uma linha aqui, já que ele coloca Y e X. Vamos traçar, né? Porque a gente tem que ter mais de uma dimensão para falar de centro de massa, no caso. Para a gente conseguir calcular o centro de massa. Então, vamos fazer um mini plano cartesiano aqui, ver se dá certo, né? Bom, gente, aqui a gente pode colocar o Y, né? O Y. O Y. O meu pai amado. Y. E aqui. Bom, vamos lá. Lembrando que a unidade aqui é em centímetros, tá, gente? Porque, no caso, o peso de cada vértice, no caso, que ele coloca aqui, é visto como a massa. E aí, como o Y e X são as dimensões que a gente vai tratar, eles são os centímetros, para a gente saber em que posição está em cada vértice, entendeu? Bom, então vamos lá. Ai, deixa eu pegar aqui. Ai, meu pai. Bom, vamos lá. Agora, a gente vai traçar aqui, ó. Considere um retângulo de base 14 centímetros e altura 10 centímetros. Então, vamos pegar aqui um retângulo, não é mesmo? Ai, meu Deus. Vamos pegar um retângulo.
Vou mudar de cor, né? Pra ficar bonitinho. E vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui. 14. 14. Lembrando, gente, deixa eu só colocar aqui. Centímetros bem pequeno. E aqui também. Bom, aqui. Vamos. Vamos colocar aqui. Em cada vértice. Uma bolinha em cada vértice. Só pra gente ter uma ideia. Bom, gente, já colocamos os vértices aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai traçar aqui, porque, ó, considera um retângulo de base 14 centímetros e altura 10 centímetros. Em seus vértices estão localizados corpúsculos, sendo um de 1 grama no vértice inferior. Esse daqui, ó, essas bolinhas são os corpúsculos, tá? Sendo de 1 grama no vértice inferior esquerdo, um de 2 gramas no vértice inferior direito, um de 3 gramas no vértice superior direito e um de 4 gramas no vértice superior esquerdo. Qual o centro de massa desse sistema? Primeiro vamos rotular, né, gente? A gente começou a rotular e não terminou. O TDAH tá batendo. Vamos lá. Aqui, vamos colocar 10 centímetros, né? Depois, a gente vai colocar aqui o, o início, o zero, né? Para o marco zero do, do gráfico, né? Vamos lá. Zero, zero para ambos. Beleza. Agora, vamos rotular as massas, né? As massas de cada corpúsculo. M. Eita, lasqueira. M aqui. Primeira massa. M. Vamos começar pelo M1, né, gente? Eu acho melhor. Ó, tá. Vamos começar pelo M1. Meu Deus. Vamos lá. M1. M1 igual a quanto? Sendo 1 no vértice superior e inferior esquerdo. M1 inferior esquerdo, 1 grama. 1 grama. M2. M2, 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 M2. M2, vértice inferior direito, 2 gramas. M3. Qual que é o próximo? Superior direito. M3. Superior direito. M3 igual a superior direito, 3 gramas. E
E vértice superior esquerdo, 4 gramas. M4 igual a 4 gramas. Pronto. Agora, gente, para a gente traçar o centro de massa, a gente vai ter que traçar o seguinte. Vamos colocar uma bolinha. No caso, no centro. Aqui, ó. Centro de massa. Lembrando, gente, que o centro de massa, no caso, sempre vai ser o mesmo centro o centro de gravidade, no caso, da forma, quando ela for plana, quando ela for, no caso, quando ela tiver um equilíbrio, uma extensão de, por exemplo, um triângulo, ele vai ter um equilíbrio no centro da sua forma. E é como se você estivesse dividindo ele em 3 partes. O quadrado, ele vai ter um centro, o centro de massa dele vai ser bem no centro da forma geométrica, entendeu? Então, aqui a gente só vai traçar o centro, vou colocar aqui mais ou menos onde é o centro, e depois traçar uma linhazinha, aqui, ó. Vamos colocar aqui espessura. Vamos colocar em laranja. Agora a gente vai traçar a mesma linha aqui. Ficou meio feinho, gente, mas releva. Bom, aqui a gente já sabe, então, que é o centro de massa da figura. E aqui a gente vai ter o centro de Y e aqui o centro de X. Porque não são em 2 dimensões, gente. A gente tem, e como são 2 dimensões, Y e X, sempre numa figura a gente vai ter 2 dimensões, 2 para mais, né, no caso. A gente sempre coloca, por exemplo, o C é opcional, gente. Mas vocês podem colocar Y1, X1, Y2, X2, no caso, quando, por exemplo, ele tem 2 partículas, A e B, no caso, e 2 dimensões, X e Y. Então, é como se, por exemplo, fosse X1, X2, Y1, Y2. XA, XB, YA, YB. Entendeu? Aqui a gente só vai ter uma partícula, no caso, que é o centro de massa. Entendeu? Mas uma partícula não, a gente vai. Perdão. A gente, no caso, vai ter 4 partículas, porque a gente vai colocar
que aí entra a fórmula, que vai ser M1x1, M2x2, M3x3, entendeu? Que é sempre a gente relacionando a massa e a dimensão, ok? Então vamos lá. Como a conta é muito grande, eu já tinha feito o comecinho dela. Ah, deu merda. Bom, bom, vamos lá. Vou ter que fazer de novo, gente. Bom, vamos lá. Basicamente, vai ser xc igual a M1x1, M1x1 mais M2x2 mais M2x2 mais M3x3 x3 mais M4x4, certo? Porque temos 4 corpúsculos, 4 massas, 4x, certo? E, gente, segundo a fórmula, tudo isso vai ser dividido pela soma de todas as massas. Essas somas de multiplicações vão ser divididos pelas somas das massas. Deixa eu colocar um pontinho aqui só para a gente identificar a multiplicação melhor e para separar também. Tudo isso vai ser dividido pela soma, pela soma das massas. Deixa eu pegar aqui. Tudo isso vai ser dividido pela soma das massas. Aí vai ser M1 mais M2 mais M3 mais M4. Aqui, ó. Deixa eu colocar no símbolozinho pra ficar bonitinho. Aí a gente pega, traz pra cá, né? Pra ficar mais arrumadinho. Gente, tudo isso vai ser igual. Tudo isso vai ser igual. Ah, aí a gente vai substituir os valores, certo? Aí vai ficar M1. M1, 1 grama. X1 tá aqui, gente, ó. Porque toda essa linha aqui é X, toda essa linha aqui é Y. E a gente vai colocar o X1 aonde o corpúsculo tá. Porque ele que marca, tipo, marco 1, marco 2, marco 3, marco 4. Então, a gente sempre vê aonde o X e o Y estão. A gente vai lá e substitui os valores. Primeiro valor, 1 grama vezes X1, 0. Mais M2. M2 é quanto? 2 gramas. 2 vezes quanto? 14? É, 14, porque M2 está onde? 14 centímetros, então 14. A gente vem mais M3, 3 gramas, vezes aonde o X está? X está em 14. Então, vamos lá, escrevemos 14. Mais M4, opa, M4, 4 gramas, 4 gramas, vezes o X4, que no caso ele está no marco zero.
Ai, desculpa, tem um toque. Bom, aí tudo isso a gente vai dividir por a soma de todas as massas, certo? Soma de todas as massas vai ser o quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Cada corpúsculo adiciona 1 grama. Então, betina, vem aqui. Tudo isso, gente, tudo isso vai dar. Agora a gente vai fazer a soma completa. Vai ser, tudo isso vai dar 70. 70 sobre 10. Sobre 10. A gente vem aqui e faz a sinalzinho de divisão. Divisão. Logo sabemos que o XC, o centro de massa de X, é igual a 70 sobre 6, dá 7. 7. 7 o quê? 7 centímetros. Porque aqui a gente percebe, ó, toda a unidade aqui, o X e o Y estavam em centímetros, certo? Porque a gente trabalha com a altura de cada corpúsculo relacionando a massa. E aí, como também a unidade das alternativas tá em centímetros, a gente também, né, tem essa lógica mais um pouquinho mais rápida. Bom, agora vamos pro YC. YC. Que no caso vai ser a mesma coisa, gente. Vai ser literalmente a mesma coisa. O YC vai relacionar. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Vai ser literalmente isso, gente. Vamos fazer bonitinho, né? YC vai ser a mesma coisa, gente. Literalmente. Bom, e aí, na verdade, o que muda vai ser os centímetros. Então, aqui, a gente só vai substituir esse daqui de cima. A gente vem. A gente vem aqui fazer o quê? Vem, faz 1 vezes 0, que aí vai ser corpúsculo 1 vezes Y1, que no caso é 0. Aí, M2, corpúsculo 2.
o y tá onde? Tá em 0 ainda, gente, ó. Não é igual o x que vem nessa linha aqui. Não. Ele vai pegar o zero daqui, ó. O zero da altura, no caso, que a gente vê, né? Altura e distância. Então, ele vai pegar o zero da altura. É um exemplo, tá? Aí, a gente vai fazer 2 vezes 0. Mais corpúsculo 3. Aí, a gente já muda. A gente já faz 3 vezes 10. Porque aí a gente está relacionando a altura. Por mais que ele esteja no marco 0 no marco 14 para o x, ele vai estar no marco 10 para y. Então, a gente vem aqui e faz o quê? 3 vezes 10. Mais M4. M4 vai ser 4 vezes 10. Igualmente, gente. E como ele pode estar no marco 0 para x, ele vai estar no marco diferente para y, porque o y relaciona a altura e o x, no caso, relaciona a distância, beleza? Para ficar mais fácil. Bom, tudo isso, gente, igual ao primeiro, vai dar 70 décimos. Que é igual a 7 centímetros. Logo, a gente pode falar que a alternativa certa é a C, 7, 7. As coordenadas, no caso, né? Centímetros. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos nas próximas.